pessoal, eu sou o Juliano, professor de filosofia aqui da Oficina do Estudante, e hoje vim trazer para vocês uma aula dica de filosofia a respeito de um tema que cai em bastante vestibulares, especialmente os vestibulares da região sul. Para quem vai prestar aí Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual do Maringá, esse tema é bastante recorrente. É um tema da filosofia contemporânea, de um cara chamado Karl Popper, um filósofo que se dedicou a pensar um pouquinho o que ele chamava de racionalismo crítico, em especial a questão do que é a ciência e o que é a história da ciência e assim por diante. Pois bem, o Popper inicia então com a velha pergunta sobre o que é ciência e busca em vários filósofos a resposta que eles tentaram. Por exemplo, na filosofia antiga, com Platão buscou encontrar na ciência uma forma que a verdade correspondesse à realidade. Ou seja, quando eu penso em alguma coisa e o meu pensamento é idêntico a essa realidade, significa que o meu conhecimento é válido, é um conhecimento científico, é um conhecimento seguro. René Descartes, na filosofia moderna, também tentou dar uma resposta e buscou o método da evidência lógica. Ou seja, quando a minha evidência, quando a minha intuição permite que um conhecimento seja tão claro que eu não consiga duvidar dele, estou diante de uma verdade e, portanto, estou muito próximo do que seria a ciência. Francis Bacon, um outro filósofo, este mais com o método indutivo, tentou buscar na observação dos fenômenos empíricos a prova para determinados conhecimentos e afirmar assim a sua ciência. Portanto, seja pelo segmento dos filósofos que acreditavam na observação, seja pelo segmento dos filósofos que se dedicaram muito mais à racionalidade, ambos buscaram uma correlação entre o mundo real e aquilo que nós conhecemos e encontraram nessa relação o que nós chamamos de verdade. Contudo, o Thomas Popper parte de uma concepção um tanto quanto diferenciada disso. Por quê? No método do Popper, toda teoria científica é conjectural, ou seja, ela faz parte de um determinado momento, de determinadas condições que nos levam a refletir e, portanto, elas nunca nos trazem a verdade absoluta, mas elas ampliam o nosso olhar quanto à verdade. No século XX, nós tivemos um exemplo claro do que significa a ciência ser conjectural. Pensem comigo. Toda a ciência física acreditava concretamente na teoria newtoniana. Contudo, Einstein aparece e coloca algumas constatações, coloca algumas certificações, como por exemplo um cronômetro que media a diferença de tempo aqui na Terra ou em outras condições espaciais, e começa a exercitar a teoria da relatividade. Nesse momento, a física newtoniana passa a ser contestada e aquela teoria que parecia ser bastante absoluta passa a ser relativizada. Ou seja, ela se torna novamente conjectural. Popper, nesse sentido, tem grande desconfiança do método indutivo, que ele chega a refutar. Porque ele vai dizer o seguinte: o método indutivo, ou o princípio indutivo do método científico, ele parte de você tentar criar uma verdade a partir de uma série de eventos particulares. Ou seja, eu encontro um conhecimento universal depois que a minha experiência me mostrou repetidamente que uma determinada proposição tinha a constatação no mundo empírico. Esse método indutivo que os filósofos empiristas vão utilizar vai ser questionado pelo Popper, inclusive apoiado no filósofo David Hume, que vai dizer o seguinte: não é porque eu sempre vi cisnes brancos que eu posso afirmar que todo cisne é branco. Se eu buscar afirmar que todos os cisnes são brancos porque eu sempre vi cisnes brancos, qualquer cisne de outra cor que apareça para mim invalidará completamente a minha teoria. Portanto, o método indutivo, ele tem a sua validade, mas não tem uma absoluta verdade. Nesse sentido, o Karl Popper busca desenvolver, então, um método dedutivo hipotético. Ele parte da premissa de que, sempre que nós vamos construir uma teoria, nós não descobrimos primeiro as coisas da natureza e depois formulamos ideias. Pelo contrário, nós buscamos uma hipótese científica e, a partir dos testes, é que nós vamos vendo se aquela nossa hipótese faz sentido, se ela pode ser validada ou não. Esse método dedutivo hipotético está muito relacionado ao quadro de referência que nós temos para fazer os nossos testes. Quadros de referência seria um conjunto de conceitos, um conjunto de princípios que nós temos na filosofia ou na ciência que buscam certificar os nossos testes.
Nesse sentido, a praxis ou a prática do cientista consistiria em sempre recolher um grande número de elementos para falsificar a teoria anterior. Veja, a grande proposta do Karl Popper, diferente dos outros filósofos que o antecederam, é que o cientista ele não busca descobrir simplesmente os fenômenos da natureza. Ele não busca acumular a sua ciência ou construir uma pedra a mais nas teorias anteriores. A grande praxis científica consiste em eu tentar falsificar a teoria que veio anterior a mim. É o que o Einstein, de certo modo, tentou mostrar com relação à teoria newtoniana. Mas o erro para o Karl Popper, nesse sentido, se torna o motor da ciência. Todos os filósofos anteriores pensavam que o erro era uma coisa ruim e não conseguiam explicar por que as teorias erravam tanto. O Popper vai dizer, as teorias erram porque elas são científicas. Sempre que uma teoria quiser ser validada como científica, ela tem que dar condições de que os erros apareçam. Ela tem que dar condições para que os novos cientistas possam falsificá-la a partir das suas comprovações ou dos seus testes e assim por diante. Na atualidade, os filósofos de modo geral entendem que a teoria de Karl Popper não é uma teoria exclusiva, ou seja, eu não estou falsificando as teorias simplesmente para eliminá-las da história, mas eu vou testar os graus de confiança que essas teorias me trazem. Ou seja, quanto mais uma teoria consegue resistir aos erros, mesmo dando condição aos cientistas de que esses erros apareçam, mais é uma teoria segura, mais é uma teoria consistente. Então, nós trocamos com Karl Popper uma análise linear da ciência e construímos assim uma ciência conjectural, em que sempre a teoria contemporânea busca falsificar as teorias anteriores a ela. Pois bem, pessoal, esse é o filósofo Karl Popper. Espero que tenham gostado e apreciem nossas próximas aulas.